E está começando mais um ao vivo. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor, por a gente poder falar da sua palavra, poder falar do seu amor. A gente pode falar das suas maravilhas. Quero colocar um louvorzinho de fundo, porque eu amo louvor. Gente, o louvor, ele faz com que a nossa mente, quando nós louvamos, né, com entendimento, porque tem gente que cantarola sem perceber o que está fazendo, isso não vale, mas quando você louva e você medita no que você está louvando, aquilo te traz à tona, sabe? Traz à tona na tua mente tudo que te dá esperança. O louvor é um jeito excelente que Deus criou para que nós o adoremos, né? Uma das formas de adorar a Deus, e ao mesmo tempo que nós possamos encher, nós podemos encher o nosso coração da presença do Senhor, não que ele não esteja ali, mas muitas vezes a gente esquece. O Senhor Jesus habita em nós? Sim, mas muitas vezes as aflições desse mundo nos fazem esquecer disso. Não é verdade? A ira, a injustiça, quando você está com raiva de alguém, quando você está com muito desejo, quando você está muito irado, cansado ou cansada, né? Tudo que eu falo para macho serve para fêmea. E nesse sentido, a gente às vezes esquece da presença do Senhor. Então hoje eu vou colocar aqui um louvorzinho para a gente conversar sobre o perdão de Deus. Asaf, lógico que Asaf é meu amigo amado. Ele nem sabe quem eu sou, mas eu amo ele. Deixa eu deixar aqui baixinho. Pronto. Oi, gente, eu tava falando e não tava dando oi pra vocês. Oi, todo mundo, que bom que vocês estão aí. Nossa, quanta gente, glória a Deus. Gente, eu quero ler uma palavra hoje com vocês, que ela vai mudar para sempre o seu modo de olhar tanto o pecado quanto o perdão de Deus. O áudio tá bom? Tá dando para entender? Eu tô sentindo que o áudio não tá muito bom. Se vocês falaram para mim que tá, maravilha. O áudio tá bom, gente? Tá funcionando? Calma aí só um pouquinho, gente, que eu tô só entrando aqui. É bem rápido. Pronto. A paz, gente. Glória a Deus. Pronto, agora desculpa que eu só tava resolvendo um probleminha técnico aqui. Resolveu. Vamos que vamos. Eu quero falar hoje com vocês sobre a mulher que foi pega em adultério e como que Deus tratou essa mulher. Qual é a reação de Jesus e qual é a reação de Deus, né, diante de um pecado? Como é que Deus trata os nossos erros? Como que Deus trata as nossas falhas? Hoje vai ser uma conversa profunda, então eu preciso que você preste atenção. Já não esquece de curtir, compartilhar, né, gente? Eu vou pôr no YouTube, de se inscrever, essas coisas todas que eu não gosto de falar porque eu não sou youtuber. Mas é que, né, chega para mais gente. O texto está em João capítulo 8. Diz assim, no João capítulo 8, a partir do verso 1. Jesus estava no Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo foi até o templo, e todo o povo foi ter com ele. E enquanto ele se assentava, ele ensinava ao povo. Então ele sentou para ensinar. Os escribas e fariseus, veja bem quem que trouxe os escribas e fariseus. A Bíblia dá detalhes que você tem que aprender a ler, prestando atenção nos detalhes. Você tem que prestar atenção em palavras e pensar por que aquela palavra está ali. Muitas vezes é a chave para o entendimento do texto. Uma dica para você quando você for ler a Bíblia, não se preocupe em quantidade de leitura. Não faça isso. Eu não sou fã daquela ideia de ler a Bíblia assim, tipo, vou ler um capítulo por dia, 2 capítulos por dia, como meta. Mas entenda bem, é melhor você ler um verso e prestar muita atenção no que você está fazendo do que você ler 1 hora forçadamente e não absorver nada. Você está lendo, depois você para fazer outra coisa, depois você tem que voltar. Nossa, o que eu estava lendo mesmo? Mas você tem que voltar desde o começo. É horrível. Então não se preocupe com a quantidade, se preocupe em absorver a revelação que Deus tem naquele momento. E trazendo aqui, Jesus ele fala que a Bíblia conta que Jesus estava ensinando e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Aqui já deixa muito claro quem que é a pessoa que acusa,
Quem é a pessoa que acusa? Quem é a pessoa que mostra pecado? Escribas e fariseus. Sabe quem que é? Quem que os escribas e fariseus, eles representavam nessa ideia bíblica? Aqueles religiosos legalistas ou aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus, ainda que falam que conhecem, mas não conhecem. Por quê? Porque, gente, o último papel que um crente deve fazer, entenda bem o que eu estou falando aqui, é o papel de acusador. A palavra Satanás, a própria palavra Satanás, a raiz da palavra é aquele que acusa, aquele que aponta. Então, quando você está apontando o pecado de alguém no sentido de acusar, você está fazendo exatamente o papel do diabo. Você está dando férias para ele, porque ele não precisa nem fazer o trabalho dele, porque você que está fazendo. Isso não encaixa com o texto de Mateus 7, no verso 1, quando Jesus diz: não julgueis. Aquele não julgar é o julgamento hipócrita. O que é um julgamento hipócrita? É um cara que vive na pornografia puxando a orelha de um cara que está na pornografia. Ou é uma pessoa que está bêbada levando um sermão de outro cara que também é viciado em bebida. Então, o não julgueis que Jesus condena é o não julgueis hipócrita e o não julgueis no sentido de condenação. Nós não temos o direito de falar que fulano foi para o inferno ou a fulana foi para o inferno. Você é juiz? Você se formou na faculdade de Deus? Você é Deus? Você tem o título de divino? Você que é o... Não é. Então você não pode julgar. Então, o que Jesus condena é a acusação, é o julgamento hipócrita. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas se defendem quando nós estamos exortando, e veja bem, exortar é muito diferente de julgar. A exortação é você apontar o pecado de alguém para a pessoa com o intuito de que ela se arrependa daquilo que está fazendo e mude de vida. Algumas pessoas, quando elas são confrontadas, elas tendem a usar como defesa o não julgueis, achando que o não julgueis está, entre parênteses, subentendendo-se, me deixe pecar em paz. E isso é um absurdo, porque quando você exorta, você está amando a pessoa. A Bíblia nos incentiva muitas vezes a exortar e admoestar, que é num português muito fácil de entender, puxar a orelha da pessoa com amor. Não é para humilhar, não é para rebaixar, não é para detonar com a vida da pessoa, não é para enfiar o dedo na cara dela, mas é para você chegar com amor e falar: olha, o que você está fazendo tá errado. Então você vê aqui que Jesus, ele não passa a mão no erro dessa mulher. A Bíblia deixa claro, ó, trouxeram uma mulher adúltera. Ele não fala que trouxeram uma mulher inocente. Ela não era inocente. Ela, de fato, estava sendo acusada de algo que ela fez. Ela adulterou, ela era adúltera. E isso não é ignorado por Deus. Deus não ignora o seu pecado. Então, entenda bem, as duas revelações que esse texto já dá. Primeiro, quem acusa é pessoa que não conhece a Deus. Fato. Uma pessoa que conhece a Deus de verdade não é acusadora dos outros. E segundo ponto que a Bíblia mostra aqui é que eles trouxeram alguém que de fato merecia o castigo pelo seu pecado. Porque hoje eu quero trazer uma pregação sobre acusação para você que realmente merece ser acusado. Você que, assim como eu, cometeu, e em nome de Jesus, que seja menos, mas ainda comete pecados. Se eu disser para você que eu não cometo pecados, eu sou mentiroso, de acordo com a palavra de Deus em 1 João capítulo 1. Se dissermos que somos mentirosos, se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. A gente erra porque a gente ainda está nessa carne. Mas a diferença é que aquele que nasceu de novo de verdade, ele não quer errar, não quer, não pode, não tem como. A graça de Deus é maravilhosa para me salvar e para me levar a andar em santidade. Não existe participação na graça sem santidade, não existe. Não existe pessoa que nasceu de novo e deliberadamente permanece no pecado. Não pode, não tem como. O pecado, ele é um tropeço, ele não é um estilo de vida mais para aquele que crê. Então, e essa mulher, ela era de fato uma culpada. Então eu estou trazendo aqui essa palavra para você que errou, para você que pecou. Se você está sendo acusado por algo que você não fez, eu te aconselho a ler Mateus 5 e 1 Pedro 3.
E eu vou deixar a palavra falar com você, tá? Hoje o ensino não é sobre você que está sendo acusado por algo que você não fez, mas é sobre você que está sendo acusado por algo que você de fato fez. Eu não quero que passar a mão na sua cabeça, no sentido de ser aquele cara que ignora seus pecados. Não, eu quero ser aquele cara que está jogando aqui na sua cara os seus pecados, mas não para te acusar, mas para te mostrar a gravidade deles. Se você é uma pessoa que vive fofocando, se você é uma pessoa que vive mentindo, se você é uma pessoa que adultera, se você é uma pessoa mentirosa, se você é uma pessoa irada, se você é uma pessoa ansiosa, você sabia que ansiedade não é bonito? É interessante porque as pessoas tratam a ansiedade como se fosse alguma coisa chique. Se eu chegar na igreja e falar assim, escuta, quem aqui tem problema de masturbação? Ninguém vai querer falar. Os que tem, né? Ninguém vai querer falar. Agora, se eu vir e falo, gente, quem que aqui é ansioso? Aí tem um monte de gente que levanta, eu sou muito ansioso. Meu Deus, eu sou muito... Mas a ansiedade é um pecado. Você não deve achar bonito. Você tem que entender que em Jesus é perfeitamente possível que você seja tratado e você seja tratado nessa área. Então eu quero mostrar para você aqui o seu erro, mas não para te detonar, mas para mostrar que o seu erro é totalmente perdoado e anulado em Cristo Jesus. Essa é a notícia do Evangelho. O Evangelho, ele não é politicamente correto. O Evangelho não é para chegar e falar assim, olha, você não é tão mal assim, não. Olha, veja bem, você não é tudo isso que falam. Olha, veja bem, você é lindo, você é linda. Não, esse não é o Evangelho. O Evangelho chega e fala, olha, o padrão de Deus é Jesus Cristo. E você está muito longe desse padrão. Você errou muito, você traiu muito o amor de Deus. Você é sujo, você é suja. Você é falho, você é falha. Você fez coisas dignas de condenação. E aí fica aquela pessoa assim, meu Deus, então eu estou ferrada. Não tá. Porque a Bíblia diz que Jesus veio atrás de você. Jesus veio morrer por você. Jesus veio resgatar você, purificar você, perdoar você, para te tornar semelhante a Ele. Santo diante de Deus. E herdeiro da vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é aquela que chega na igreja e fica falando da graça como, olha, Jesus fez tudo por você, Jesus quer você e não sei o que. Você não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Cristo e Ele nos torna participantes do Evangelho nele. Isso é lindo demais, porque o interessante é que não há o que nós façamos para merecer. Nunca foi merecimento, sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça. E aqui você vai ver João capítulo 8, então, continuando, porque eu já estou indo para outro ramo de pregação que não era para ir, que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E colocando-a no meio, disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Então, gente, eles entraram e ela estava literalmente com a faca no queijo ali. Eu não vou dar muitos detalhes, mas ela estava no ato sexual em si. E aí o que acontece? Ela foi levada para Jesus. Agora olha só outra coisa aqui interessante. A acusação, olha como não vem de pessoas... Olha isso, olha que forte. A acusação não vem de pessoas que estão interessadas no seu bem. Não vem. Quem te acusa é quem não te ama. Quem te ama não te acusa. Prova disso está aqui. Por quê? Para acontecer um adultério, é necessário duas pessoas. Se ela foi pega no ato, a Bíblia deixa claro que ela foi pega durante o sexo. E se ela foi pega durante o sexo, ela estava traindo o marido dela com alguém. E por que só foi levada ela? Por que só ela foi? Por que o cara não foi? Porque ali você vai ver que o interesse dos escribas e fariseus era pegar Jesus e ferrar essa mulher. Provavelmente o marido dela, o marido não, né? O amante dela, no caso, o adúltero, era algum amiguinho dos fariseus, ou ele tinha alguma conexão ali com eles, era algum cara importante, porque ele não foi levado diante de Jesus, mas ela foi. Isso mostra que quem acusa é só quem quer o mal. Vocês estão entendendo? Quando o acusador tem alguma empatia pela pessoa, ele não acusa, ele livra, ele dá um jeito de acobertar os erros. Então, meu amigo, se você está sendo acusado, não sofra pelas pessoas que te acusam, porque provavelmente não são pessoas que te amam. O amor não acusa, o amor ajuda, o amor resgata. Quem acusa é o diabo e pessoas usadas pelo diabo. Vocês estão acompanhando? Então vamos lá. Verso 5. Então os fariseus disseram a Jesus, Jesus, na lei, Moisés mandou que essas pessoas, as adúlteras, fossem apedrejadas.
O que você diz? Eles estão citando Levítico capítulo 20. E capítulo 20, olha que interessante que eu vou pegar aqui o verso 10. Verso 10 fala assim, ó. A pessoa que cometeu... Peraí, tô lendo errado. Levítico 20, verso 10. O homem que cometer adultério com a mulher do próximo deverá morrer, tanto ele quanto sua cúmplice, no caso a mulher. E aqui você vê uma acepção de pessoas descarada. Eles levaram só a mulher. Verso 6. Isso diziam eles tentando a Jesus, para que achassem motivo de acusação. Vocês estão vendo de novo que o acusador, ele não está nem aí para a pessoa que ele acusa? Não, gente, não tem amor envolvido nessa história. Então, eu não sei por que você sofre tanto quando as pessoas te acusam. Se elas estão acusando injustamente, glória a Deus. Leia, como eu disse antes, Mateus capítulo 5 e 1 Pedro 3. Glória a Deus. Ser acusado injustamente é Deus derramando glória em você. A recompensa é gigantesca. Olhe com alegria. Sabe por quê? Se você agrada ao diabo, ele não te perturba. Mas se estão te perseguindo, é sinal de que você está no caminho da salvação. Olha que incrível, se eles estão perseguindo injustamente. Agora, se eles estão te acusando de algo que você realmente fez, entenda que quem te acusa não são pessoas que você deveria se importar. Não são. Eu vou me preocupar no sentido de querer andar junto de quem me ama. Quem me acusa, quem traz peso, quem traz acusação, quem traz ali condenação sobre a minha vida, eu vou orar, mas eu não quero perto de mim. Quando a gente lê que Deus manda amar e orar pelos inimigos, por quem nos persegue, amém, maravilha, mas em nenhum momento a Bíblia manda você ter intimidade com essas pessoas. Então não misture amar os seus inimigos com ter intimidade com seus inimigos. Isso não é a ordem de Deus, não. Isso aí, se alguém fala, é para jogar peso na sua vida e está errado. E voltando, ele vira e fala então, né, que os fariseus estavam lá acusando a mulher, eles não estavam nem aí para a mulher, nem pelo pecado dela, eles queriam que ela morresse. Para eles, ela morrer não ia mudar nada, mas eles queriam era achar um argumento para pegar Jesus. Aí Jesus, a Bíblia diz aqui no verso 6, que ele se inclinava e escrevia com o dedo na terra. Eu acho incrível uma característica de Jesus, entre as várias que ele tem, que é um negócio chamado solitude. A capacidade de solitude. O que é isso? Uma pessoa que ela é capaz de se manter sólida. Um exemplo claro de solitude é uma pessoa que ela consegue ficar meditando debaixo de uma cachoeira. A cachoeira está em cima dela e ela está lá em paz. Exemplo de solitude, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. O fogo torando e eles com Jesus. Outro exemplo de solitude, Cristo no barco. O barco balançando, a tempestade rugindo e Jesus dormindo em paz. Solitude é uma consequência da presença do Espírito Santo no seu coração. Um coração cheio de Jesus, naturalmente é um coração fortalecido e vive a paz que Jesus Cristo tanto te promete. Então, enquanto Jesus estava no meio daqueles acusadores, Jesus estava no meio daquelas pessoas malditas, Jesus estava no meio daquelas pessoas maldosas, ele não era influenciado pela maldade alheia. Jesus estava vivendo a sua solitude, junto com o Pai, na plenitude da presença do Pai. E esse mesmo poder de ser fortalecido no sentido de não mais ser abalado pelas coisas do mundo, é possível. É algo prometido por Deus para você. Você não lembra de Jesus falando? João capítulo 14, tudo isso, ou é 15, né? João 15, 14 ou 15. Tudo isso tenho dito a ti. Não, João 16, 32 e 33. Tudo isso eu tenho dito a ti, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A certeza de que Jesus venceu esse mundo e a certeza de que nós somos mais do que vencedores não deixa com que nós nos importemos com as acusações alheias. Acusa à vontade, filho. Pode acusar, você nem é meu juiz. O que importa é que Jesus Cristo me ama e me salva. E eu tenho o nome escrito no livro da vida e eu sou dele. E olha, meu filho, eu quero que você conheça o amor de Deus do mesmo jeito que eu conheço, para que você viva a alegria e a paz que eu tanto vivo. Você está precisando. Por isso que as pessoas te acusam. Porque elas não têm essa paz que você tem, essa alegria que você tem. Aí, Jesus inclinado, escrevendo com o dedo na terra. Nem aí.
Verso 7. E como eles insistiam, perguntando-lhe insistentemente sobre aquela mulher, Jesus se levantou e disse: ok, muito bem, vocês querem acusá-la? Ok. Mas aquele dentre vós que estiver sem pecado, que seja esse então que atire a primeira pedra contra ela. E voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram redarguidos da consciência, ou seja, é aquele momento que você para e começa a pensar, né? Você fala, nossa, tô acusando o cara disso, mas eu faço até pior, meu Deus. Mas isso, gente, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Quem os convenceu disso foi o próprio Jesus. Como assim a pregação voltou para trás? Tá normal, gente? Vocês estão me vendo? Para mim tá normal aqui. Tá normal. Não, nossa, tá subindo um coraçãozinho, que da hora, eu amo esses coraçõezinhos. Vocês estão compartilhando, curtindo? Comenta, que eu amo ler, eu leio todos os comentários depois que termina o vídeo. Mas volta. Quando eles ouviram isso, com a consciência pesada, saíram um por um, a começar dos mais velhos até chegar aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio deles, a mulher adúltera no caso, né? Então Jesus se levantou novamente e não viu mais ninguém e disse: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, meu Senhor. Gente, aqui tem uma grande pérola, tem uma pérola enorme. Jesus Cristo, ele era chamado várias vezes de mestre. Mestre. Quer ver um exemplo claro disso? Judas. Quando Jesus fala assim, algum de vocês vai me trair, e aí Judas fala, mestre, serei eu. Por quê? Porque existem pessoas que chamam Jesus de mestre e existem pessoas que chamam Jesus de Senhor. As pessoas que tratam Jesus como mestre são pessoas que até gostam do ensino de Jesus, acham interessante o que Jesus fala, acham bonito o que ele fala, até concordam com uma ou outras coisas que Jesus mestre. Mas a pessoa que trata Jesus como Senhor, a pessoa que entende que Jesus é o Senhor, não a pessoa que trata, porque Jesus é Senhor, independente se alguém trata ele ou não, mas a pessoa que reconhece que Jesus é o Senhor, é a pessoa que de fato entrega a sua vida. Eu não quero Jesus como meu mestre, apesar dele ser, mas eu não quero ele só mestre, eu não quero só aprender as coisas dele, eu quero que ele seja o Senhor da minha vida. É muito mais profundo. Vai além das palavras, vai além dos ensinos, porque muita gente ouve, muita gente aprende, mas não põe em prática. Vai além só das meras experiências e emocionais e louvores bonitos. O senhorio de Jesus implica no modo de vida, a sua vida ser transformada. Tudo isso parte de um desejo de ter a vida transformada. O Espírito Santo de Deus, quando ele chega na sua vida e sopra nos seus ouvidos que Jesus é o Senhor, se isso não gerar em você um desejo de ser parecido com Jesus, você só trata Jesus como mestre. Ele ainda não é o seu Senhor. Mas Jesus ser o seu Senhor faz com que você queira viver uma vida inteiramente voltada a Ele. Quando eu acordo, eu quero me entregar a Ele. Quando eu estou indo trabalhar, eu quero me entregar a Ele. Quando eu estou almoçando, eu quero me entregar a Ele. Eu estou no banco, eu quero me entregar a Ele. Eu estou no carro, eu quero me entregar a Ele. Eu estou jantando. Você quer que eu fale uma loucura para você? Até nos meus momentos de intimidade com a minha esposa, eu quero que Deus esteja comigo. Em todos os momentos, eu quero Ele participando comigo de todos os momentos. Eu quero que Jesus participe comigo dos meus choros, das minhas alegrias, dos meus momentos de dúvida, dos meus momentos de certeza, dos meus momentos de cantando alegre e no meu momento chorando, precisando de um consolo. Eu quero Jesus comigo o dia inteiro. Ele é o meu Senhor, Ele não é um momento de domingo. Jesus não é um momento de domingo, Jesus é uma vida, e Jesus é a vida. Jesus, ele cuida de você desde que você acorda até a hora que você dorme e enquanto você dorme. Lembre-se disso todos os dias, lembre-se disso todas as horas que Cristo habita em você. Isso é reconhecer que ele é o seu Senhor. Eu quero Jesus comigo em todos os momentos. Eu lembro que uma vez eu fui numa igreja e eu estava falando sobre intimidade com Deus, falando que nós devemos aproveitar todos os momentos que nós tivermos com Jesus.
Não existe momento que Jesus não participa. Isso não existe na vida daquele que é filho dele. Jesus participa de todos os momentos. E eu tava falando isso porque eu falei assim, gente, por exemplo, o meu momento onde eu tenho mais... É estranho falar isso, mas é uma verdade. Eu não sei explicar psicologicamente como é que isso funciona, mas o momento que eu mais consigo focar é quando eu tô no banheiro. Quando eu sento no banheiro para fazer as minhas necessidades, eu tenho uma Bíblia que fica lá na mesinha do banheiro, eu pego e eu abro, é o momento que eu consigo mais focar. Às vezes eu sento no sofá, ou à mesa, ou no meu quarto, e eu não consigo ter toda aquela atenção, porque eu não faço ideia. Mas eu tenho revelações preciosas do banheiro, e Jesus está ali comigo. E eu lembro que eu falei isso numa igreja, uma senhora se levantou e saiu da igreja horrorizada. Por quê? Porque ela ainda não entendeu que Jesus é o Senhor dela. É como se quando ela entrasse no banheiro, quem fosse junto era o diabo, né? Porque se Jesus não entra no banheiro, então quem tá lá é o diabo. Porque a Bíblia diz que ou eu sirvo um Senhor ou ao outro. Não tem como ficar sem nenhum deles. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao diabo. Se eu não tô servindo a Deus, eu naturalmente tô servindo ao diabo. E essa mulher entendeu. Ela entendeu. Ela falou assim, ninguém, meu Senhor. Por que ela reconheceu que ele é o Senhor? Porque é impossível você ver, você sentir, você compreender a graça na sua vida e você não desejar servir a Deus de todo o teu coração. Essa mulher, ela estava com a sentença de morte definida, ela estava rodeada por acusadores, ela não encontrou uma pessoa para esticar a mão para ela, ela não encontrou uma pessoa para se compadecer dela, ela não encontrou ninguém para abraçar ela e falar, olha filha, você fez uma coisa horrorosa, porque ela era uma adúltera. Ela não estava sendo acusada injustamente, mas ela não encontrou uma pessoa para abraçar, só dedos para apontar. Mas aí ela encontrou Jesus. E Jesus não quer apontar, Jesus não quer condenar. Gente, entenda, a Bíblia diz que Jesus Cristo não veio condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. A condenação de fato é não crer em Jesus. A Bíblia diz isso em João 3,17, que a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas. A condenação se dá porque todos nascem condenados, de acordo com Romanos 3, e Jesus vem e ele estica a mão para salvar o condenado, e tem pessoas que rejeitam. Agora essa mulher, quando ela viu a graça de Jesus, a graça de Deus se manifestando na frente dela, ela digna de morte, e todos os pecados são dignos de morte. Ela estava prestes a morrer. E prestes a morrer, ela encontra o amor de Jesus que fala, filha, cadê os seus acusadores? Ninguém está aí? Ela teve um contato com a graça de Deus. E a primeira coisa que ela fala é, você é meu Senhor. Eu quero que você seja o meu Senhor. Então ele diz, eu também não te condeno, minha filha. Vai e não peques mais. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia! Esse Jesus, ele vira e fala assim, olha, eu sei que você é uma adúltera. Eu sei que você errou. Mas eu tô aqui para te dizer que eu não te condeno, eu te perdoo. Porém, vai e não peques mais. Espera só um pouquinho. Achei. João capítulo 5, verso 14. Do mesmo modo que Jesus curou, ele havia curado um... Deixa eu achar aqui, calma aí. João 15, 5. Onde que tá? Achei. João 5, verso... É o 14, gente. Por que não tá aqui? Peraí. Onde é que tá o pior? Achei. 14, é 14 mesmo. É que eu estava olhando em outra tradução. Em João, no capítulo 5, Jesus está com aquele paralítico. Vocês sabem muito bem, o paralítico de Betesda. E Jesus cura ele. Jesus cura o paralítico. E aí, do mesmo jeito que ele perdoa aquela mulher. Mas aí Jesus, ele chega e fala, olha, vocês estão perdoados, mas vão e não peques mais. E aí ele fala pro paralítico, para que não te ocorra coisa pior. Então, a culpa... A acusação não vem de Deus. A acusação vem de pessoas que não te amam, a começar pelo diabo. Agora, em Jesus existe o perdão.
Agora, para haver perdão, é necessário que haja um negócio chamado confissão de pecados. E é aqui que eu quero terminar te ensinando isso. Jesus, ele perdoa, sim. Quando você crê em Jesus, você nasce de novo, seus pecados estão perdoados. Os que você fez, os que você faz e os que você ainda vai fazer estão perdoados em Cristo Jesus. Mas para que você colha e receba e participe desse perdão, a Bíblia ensina que nós confessamos, ou confessemos, né, no caso, para ser a conjugação correta aqui da frase, que nos ensina a confessar os nossos pecados. Não faça confissão de atacado. Não faça isso. O que é confissão no atacado? É você chegar e falar, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, amém. Não faça isso. Confesse o seu pecado a Deus. Conte. Apesar de Deus saber, Ele quer que você confesse para que você reconheça do que você foi perdoado. Então você chega, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Pai, hoje eu me irei profundamente. Pai, hoje eu tive muita inveja. Pai, hoje eu tive muita ganância. Pai, hoje eu adulterei em pensamento. Pai, hoje eu menti. Pai, hoje eu tive muita preguiça. Pai, hoje eu fui incrédulo. Hoje eu duvidei que o Senhor cuida de mim. Eu duvidei do seu cuidado. Pai, hoje eu sei lá, qualquer pecado que seja, você confesse esse pecado a Deus. Conta para ele o que você fez, mesmo ele já sabendo, mas é para você reconhecer do que você foi perdoado. Sabe por quê? Porque quando você confessa um pecado, ou quando você confessa um desejo, de preferência, quando você confessa antes de ter caído, você traz à luz aquilo que está te tentando, confessando a Deus, e ao trazer a luz para Deus, o diabo já perde 90% do poder de atração que ele tem sobre a sua vida. Então, se você está sendo tentado por alguma coisa, vou dar um exemplo. Há pouco tempo atrás, um amigo meu recebeu uma proposta de emprego onde ele teria que fazer algo ilegal. Era ilegal. Só que ele estava extremamente tentado, porque ele ia ganhar bem, era um emprego bom, mas ele teria que mentir no currículo dele. E ele não quis. Então ele estava lá tenso, porque ele queria fazer. Aí ele foi confessar a Deus: Pai, eu quero aceitar aquela vaga, eu quero mentir. Pai, eu estou com vontade de mentir. Só de trazer à tona para Deus, confessar o pecado, naquela mesma hora o Espírito Santo de Deus tomou ele de uma autoridade tamanha que ele disse: não, eu não vou. Ele entendeu a loucura do que ele estava fazendo. Ele entendeu a loucura do caminho para o qual ele estava se inclinando. Mas a confissão de pecados, a confissão dos seus pecados, te faz participante do perdão de Deus e te faz participante do livramento de Deus. Então, o meu conselho para você que se sente culpado, se sente tentado, se sente acusado, é: confesse a Deus o seu pecado. Conte para ele o que está acontecendo. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, verso 13: aquele que confessa os seus pecados e os abandona, alcança misericórdia. Interessante que a Bíblia diz aqui que não é só o confessar, mas é o abandonar. Por que ele diz o abandonar? Porque se você começa a confessar a Deus, você aumenta o seu nível de intimidade com Ele. O ato de confessar subentende-se que eu estou me retirando para algum lugar, dobrando meus joelhos ou não, de preferência dobre seus joelhos, confessa a Deus os seus pecados. Então nisso eu estou entrando em intimidade com Deus, eu estou enchendo meu coração do Espírito Santo. E assim é perfeitamente possível você não cair mais naquilo. Porque as pessoas hoje elas estão acostumadas a fazer assim: Deus, me perdoa. E acabou a oração dela. A oração é muito superficial. Uma vida muito superficial não vai te permitir viver uma vida santa. A santidade é impossível sem intimidade com Deus. Você não consegue, você vai ser vencido pelo pecado. Mas a Bíblia traz o confessar, porque está subentendido ali que o ato de confessar é uma atitude de quem tem intimidade com Deus. Pessoas que têm intimidade em chegar diante do Pai, contar os seus pecados, clamar pela misericórdia de Deus, clamar por fortalecimento, clamar pela presença. E aí, por consequência disso, você não cai mais naquilo que você caía. Vida cristã é um crescimento. Aquilo que a gente fazia, a gente não faz mais, ou faz menos. De preferência não faz mais. Mas se você também tá... Uma pessoa que fuma. Eu me lembro de uma vez que uma pessoa que fuma quis ser batizada. E o pastor chegou e falou assim: mas você fuma, né? A pessoa falou: mas eu quero parar.
falou assim, não, você deseja em nome de Jesus parar? Desejo, eu não quero mais fumar. E ela foi batizada. Muitas igrejas dizem assim, não, você precisa parar de fumar para ser batizado. Querido, é a mesma coisa que fala para uma pessoa, você só pode batizar se você não tiver mais pecado. Quem que pode? Quem que vai poder batizar? Quem que vai poder passar pelas águas se tiver algum pecado? Ninguém, só Jesus seria batizado. Então a ideia que você tem que entender é que o pecado, passando a ser asqueroso, se você passar a ter nojo do pecado, é sinal de que você está participante do perdão de Deus. Você é participante da presença de Deus. E na presença de Deus não tem mais acusação. Então eu quero falar para você uma coisa, meu querido. Em nome de Jesus, se você agora se ajoelhar, depois desse ao vivo, confessar a Deus os seus pecados, eu quero te dizer que em nome de Jesus, de todos eles, você está perdoado. Perdoado. O sangue de Jesus te purifica de toda iniquidade. Romanos capítulo 8 é um texto que eu amo e eu cito sempre, do verso 1. Não há acusação nenhuma sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há acusação. Se Satanás vier acusar, você manda ele para o inferno, porque você está perdoado em Cristo Jesus. A Cris falou uma coisa legal aqui. Para sermos curados, precisamos também confessar para outra pessoa. Cris, existem dois tipos de consequência para a sua confissão. A confissão a Deus te perdoa, tá? A confissão a Deus é para perdão. Isso está em 1 João capítulo 1, verso 9. Nós confessamos a Deus e nós colhemos esse perdão que já está liberado para a gente na cruz. Através da confissão eu vou lá e tomo posse do que já é meu. Mas existe a confissão de um ao outro, não necessariamente a pessoa que eu magoei, mas eu achar uma pessoa de confiança, ok, confiança, de preferência homem com homem, mulher com mulher, de preferência, e eu conto, olha, cara, eu fiz isso, fiz aquilo, e a pessoa de confiança que conhece a Jesus de verdade vai me trazer uma palavra de ânimo que vai me curar. Isso está em Tiago 5,16. Então existe a confissão a Deus para perdão, e existe a confissão a alguma pessoa que me ama e que conhece a Deus de verdade, para que eu seja curado, para tirar aquele peso da consciência. Então aqui eu estou servindo como um instrumento de Deus para falar para você que não há acusação nenhuma sobre a sua vida, pois se você crer em Jesus Cristo, claro, se você passar pela cruz, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Então se você é uma daquelas pessoas que ouve uma voz do diabo te acusando, meu filho, minha filha, preste atenção, eu estou te falando da parte de Deus, que havendo confissão e arrependimento, você está perdoado, você está perdoada. Essa acusação do diabo não é verdadeira, ele não tem poder nenhum para te acusar, ele não tem poder em acusar aquele que Jesus Cristo perdoou. E assim como aquela mulher adúltera ouviu de Jesus, eu não te condeno, eu não te acuso, vá perdoada e não peques mais. É a palavra que eu tenho hoje para você. Você está perdoado, mas não peques mais. Agora, se você vier a tropeçar, o que você faz? Corra para Jesus, confessa o seu pecado, conta para ele o que você fez, confessa e alcance a misericórdia que já é sua em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. É isso que eu tinha para falar. Essa era a palavra de hoje. Eu quero deixar aqui um pedido. Preciso fazer um pedido para vocês. Vocês ouvem a palavra, vocês leem os posts, os vídeos, os ao vivos, da minha esposa, e eu dou glória a Deus porque vocês são abençoados. Glória a Deus mesmo, aqui é tudo dele, por ele, para ele. Mas se você quiser fazer parte desse ministério, e você quiser que esse ministério continue, se você quiser ser grato por tudo que você tem recebido, você sempre vai receber, tá? Sempre, eu sempre vou estar fazendo vídeo, sempre vai ter ao vivo, sempre vai ter as crônicas, sempre vai ter ensino, nunca vou cobrar por isso, para pregar, eu não sou ridículo, isso é coisa de gente mercenária. Mas você pode participar desse ministério, você pode cuidar desse ministério, você pode abençoar esse ministério. Manda um e-mail para mim, daniel.saad@uol.com.br. Eu vou te mandar as crônicas. Se você não quiser abençoar, não tem problema, tá? Não tem problema, esse ministério não tem interesse financeiro. É porque como eu e ele, né, não trabalhamos, esse é o jeito que Deus usa para nos sustentar. Manda aí que eu mando para vocês e vai ser uma bênção. Tá? Amo vocês. A Cris perguntou assim, Dani, sobre confissão na Igreja Católica, está certo ou está errado? Cris, entenda bem, a ideia de receber perdão pela palavra de algum homem não está correta. Eu sei que muita gente vai dizer assim, mas Jesus depositou isso na mão dos apóstolos. Não necessariamente dos apóstolos. É porque os apóstolos tinham pleno entendimento de que o perdão estava na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus, ele entende que os discípulos falariam em nome dele. Tá entendendo?
Os apóstolos não perdoariam no próprio nome deles. Os apóstolos perdoariam em nome de Jesus. E quando você faz algo em nome de Jesus, é como se Jesus estivesse fazendo. Então, pessoas não têm o poder de perdoar. Então, se uma pessoa vai confessar ao padre, no sentido de receber perdão do padre, ela está muito enganada. Agora, se ela vai confessar ao padre para ser curada do peso, tá certo, porque Tiago 5,16 diz isso. Mas elas têm que entender muito claramente, tem que ser muito entendido que a primeira confissão para perdão é a Deus. Não é para pessoas, é para Deus. Eu tenho que confessar a Deus para ser perdoado. Tá? Perdão não está na mão de seres humanos. De novo, porque eu já falei isso para muitos católicos e eles mandaram esse texto de Jesus depositando perdão na mão dos discípulos. Não. Jesus estava outorgando aos discípulos que usassem o perdão em nome de Jesus, porque os discípulos eram pessoas sérias que conheciam Jesus de verdade, não eram adúlteros da palavra de Deus. Beleza, gente? Então manda um e-mail para mim, daniel.saad@uol.com.br. Curte o vídeo, compartilha. Eu tô lá no Instagram também, PR Daniel Saad. Tô me divertindo com o Instagram. O Instagram é mais divertido, mas a parte mais séria eu deixo mesmo pro Face e pro YouTube. Tá bom? Amo vocês e vamos pra cima que a Linéia volta de viagem amanhã e eu tô com muita saudade dela. Amo vocês. Beijos.